Este ano eu decidi ler as obras do Arthur Conan Doyle referentes ao Sherlock Holmes, porque eu já tinha visto a série, e não estou a falar da série recente, estou a falar de uma série dos anos 80 com o ator que eu vou deixar aqui, que para mim é o ator que é o Sherlock Holmes. Ponto final, parágrafo. Não vou discutir isso, para mim é aquilo e acabou. Eu já tinha lido alguns dos livros em português, em particular O Cão dos Baskervilles, que eu lembro-me de ler há muito tempo atrás, numa daquelas edições antigas da coleção Vampiro, que faz parte da estante dos meus pais, mas nunca tinha lido do início ao fim, e pensei, porque não? Também um livro por mês não é assim nada de especial. Daí o ano passado ter comprado estes dois livros aqui de baixo, que reúnem a obra toda. Portanto, o primeiro é The Complete Illustrated Novels e o segundo é The Complete Illustrated Short Stories. O que é que depois aconteceu? Eu vi estes livros fantásticos da Penguin e eu adoro estas capas, e eles estavam a um preço do género 2,5€, 3€, tirando o último que eu depois acabei por comprar ao preço normal deles. O resto estava a um preço que eu não consegui resistir, porque efetivamente estas edições são lindas. Qual é o problema destas edições? É que as novelas, efetivamente, que são estas 4, A Study in Scarlet, The Sign of Four, The Hound of the Baskervilles e The Valley of Fear, efetivamente estão organizadas como deve ser, mas depois os contos estão organizados em 3 volumes e têm uma organização diferente da organização original. Portanto, o que fez com que eu depois, para ler os contos, fosse ao livro grandalhão que eu tenho. Portanto, ter informal ter estas edições a mais, porque ajudou nesse sentido. Portanto, qual foi a ordem que eu li? Eu li os livros por ordem de publicação e não por nenhuma outra ordem. É possível ler por ordem cronológica, mas isso significa que a pessoa vai, principalmente nos contos, que a pessoa vai saltitar de livro em livro e isso tornar bastante confuso, e então eu preferi ler desta maneira. Estas edições que eu tenho ilustradas são interessantes porque têm as ilustrações originais que apareceram nas revistas onde as novelas e os contos foram publicados. Eu gosto imenso do Sherlock Holmes como personagem. No entanto, todos estes livros têm alguns problemas. Algumas coisas que são características da época em que foram escritos, não só a nível literário, mas também a nível cultural. Por outro lado, obviamente que não é coisas. Não sei o que é que queria dizer com isto, mas eu já lá chego. Julgar estes livros pelos olhos de hoje, ou por alguém que vive no século XXI, é torcer o nariz a vários e diversos detalhes, como por exemplo, o criminoso é sempre o estrangeiro. O criminoso é sempre alguém que ou vem das Índias, ou é de uma pessoa de cor, ou é alguém que vem de outro país europeu, mas que há países europeus e países europeus. Os ingleses têm essa mania de fazer essas distinções, mas não só os ingleses, isto não é exclusivo deles. As mulheres são histéricas, as mulheres não pensam, as mulheres só servem para estar em casa e pronto, entre outras coisas. Se este tipo de coisas vos faz confusão, então não leiam Sherlock Holmes, porque vão encontrar disto em quase todos os contos, em quase todas as histórias em que aparece o Sherlock Holmes. Se também não gostam de histórias em que de repente as coisas são resolvidas porque
Sherlock Holmes sabe qualquer coisa, se tirasse uma cartada que nunca ninguém ouviu falar, nem sabe, coisa, pois, se não gostam de surpresas, então se calhar também não é o livro para vocês. Mas eu já estava à espera desse tipo de coisas, especialmente destas cartadas assim mirabolantes, algumas. Ele depois tem explicação para tudo e tudo tem lógica, mas quando elas aparecem, mas foste ver isso aonde? Tu sabes isso como? O homem diz, explica. Mas não, ele pronto. Ele geralmente explica, mas até porque todas estas histórias são contadas da perspectiva do Watson, excepto um conto, que é contado pela perspectiva do Sherlock Holmes, que é um dos contos finais. E por isso mesmo o Sherlock Holmes tem que explicar sempre tudo como se o Watson fosse muito burro. Ou, vá lá, limitado. Pelo menos segundo os padrões do Sherlock Holmes. Eu gostei bastante de ler estes livros. Como eu já tenho vindo a dizer, eu preferi os contos às novelas, porque as novelas têm sempre uma parte que eu literalmente, e isto é controverso, mas eu não consegui ler aquelas partes. São por lado aborrecidas. Por exemplo, numa das histórias que era sobre o passado da personagem, mas depois do crime já está resolvido, ou praticamente todo resolvido, vamos conhecer 4 ou 5 capítulos sobre o passado da personagem numa escrita extremamente aborrecida e que não me interessavam para nada. Portanto, eu cometi o pecado de saldar essas partes. Cancelem-me. Mas, tirando isso, eu li o resto, eu li tudo. Daí poder dizer que, efetivamente, as novelas têm partes que, honestamente, para mim não fazem sentido lá estar. Quer dizer, fazem sentido e não fazem sentido. Para mim, como leitora, estando o mistério resolvido, não é preciso adiantar muito mais. Mas não, o Sr. Arthur Conan Doyle teimava em ter mais não sei quantas páginas, capítulos, sobre coisas que não me interessavam a mim. Eu podia dizer que não me interessavam ao Menino Jesus, mas neste caso não me interessavam a mim. Portanto, daí eu preferi os contos que são muito mais sintéticos, diretos, e por isso mesmo achei que eram bem melhores. Muitos, se não todos, eu ouvi em versão áudio. Depois descobri que existia uma versão narrada pelo Stephen Fry, mas não foi essa que eu ouvi. Eu ouvi uma antiga, ou relativamente antiga, com Tim qualquer coisa, eu não me recordo o nome, peço desculpa, mas essas coisas depois vou tentar deixar na descrição. Muito British, muito calmo, e que eu acho que transmite muito bem aquilo que eu costumo ver nos livros. Houve alguns que eu acompanhei, estava a acompanhar a leitura com o livro aberto, outras que estava apenas a ouvir e a fazer outras coisas, mas gostei bastante, foi uma ótima experiência. E o que é que acontece? O problema é que eu agora fico com vontade de fazer o mesmo com outros livros, portanto, provavelmente num futuro próximo irei começar a ler Agatha Christie, Poirot e Miss Marple. Me aguardem, vocês são os próximos. Vocês já leram Sherlock Holmes? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.